Olá pessoal, tudo bem? Moacir Cabral do canal Jus e Labore. Vamos para mais uma pílula do conhecimento, hoje com um tema extra, home office e direitos trabalhistas. Muitas dúvidas ainda estão com relação a esse procedimento, nesse processo de calamidade pública decretada pelas autoridades. Então tem muitas dúvidas com relação aos direitos trabalhistas. Então vamos a eles. Diante desse momento de Covid-19, você sabe quais os direitos trabalhistas em home office? Quem é que pode fazer atividade em home office? Com relação aos benefícios, cesta básica, ticket refeição, vale transporte, ticket alimentação, como é que fica? E como fica a questão do registro de ponto, banco de horas e horas extras? O empregado tem direito a intervalo intrajornada? Com relação ao contrato, como fica? As empresas devem fornecer os equipamentos necessários? Em caso de acidente em home office, de quem é a responsabilidade? Sobre a questão da confiabilidade, deverá ser mantida pelo empregado? Estagiários podem trabalhar em home office? O empregador poderá chamar a qualquer momento para retorno ao trabalho? Pois é, mas antes disso, de entrarmos no assunto propriamente dito, que tal seguir esses passos? Inscreva-se no canal YouTube Moacir Cabral Ferreira, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Ative o sininho e receba notificações sobre as publicações de novos conteúdos. Eu agradeço a vocês, que isso vai nos incentivar bastante para continuar publicando novos conhecimentos, novos conteúdos para vocês, tá bom? Bom, eu chamo a atenção que no período de quarentena vem se estendendo e muitos profissionais seguem trabalhando remotamente em casa, no famoso home office. Muitas dúvidas trabalhistas surgiram neste período de pandemia do coronavírus, em que muitos trabalhadores foram realocados em casa de forma emergencial. Mas quem é que pode fazer a atividade de home office? Todo empregado pode fazer home office, a depender da definição para a categoria. É lógico que para se colocar atividade de home office, a empresa vai analisar qual o perfil, qual a atividade fim, qual uma atividade preponderante, tá? Para poder designar profissionais para que possam fazer suas atividades em casa. Tudo é uma questão de análise em relação à atividade em si. Mas todos podem fazer a atividade em home office. Não há distinção em relação a cargo, tá bom? O home office, que é tecnicamente conhecido como teletrabalho, está previsto também na CLT. Com a medida provisória 927, houve uma flexibilização das regras, onde cabe ao empregador unilateralmente informar o empregado com 48 horas de antecedência se ele vai ou não realizar o home office. Veja que há uma informação diferenciada com relação à medida provisória 927, na questão do prazo do conhecimento. Tratando-se de uma pandemia, o home office é uma modalidade de trabalho ajustada entre empregador e empregado. Não pode ser por um lado só. Tem que haver uma consciência, um bom senso entre as duas partes, tá bom? Caso haja recusa do empregado em trabalhar em home office, pode ser desligado por justa causa. De que forma, pessoal? Isso é uma questão muito polêmica, mas o empregado ele tem uma atividade preponderante, uma atividade que não pode parar, uma atividade fim da empresa, onde a empresa tomou todos os cuidados para que colocasse esse profissional em home office e de repente ele recusa a fazer a atividade, dando sequência às atividades que são prioritárias, a empresa pode
fazer um desligamento por justa causa, até mesmo por justa causa, tá bom? Bom, quem é que pode fazer o home office? O que deve ser feito na hora que você coloca em home office? Fazer um aditivo no contrato de trabalho, incluindo as regras definidas em conjunto com o empregado. Tem que haver comum acordo. Se vai ter reembolso de despesas do empregado com energia elétrica, computador, utilização de internet, etc. Ou se não vai ter. Se o empregador vai oferecer equipamento para os empregados que não tenham equipamento próprio em casa, entre outros pontos, o empregador tem a obrigação de informar e treinar o empregado sobre os riscos ergonômicos, isso é muito sério, e outros decorrentes da execução das atividades nesta modalidade. O empregado tem a obrigação de observar atentamente as orientações do patrão, do empregador, seja com relação ao mobiliário adequado, as horas de trabalho e as pausas que lhe forem recomendadas, tá bom? Isso é muito importante, viu, pessoal? Porque já existem discussões jurídicas com alguns advogados em relação a essa atividade home office, que as pessoas às vezes estão fazendo um home office diferente, não seguindo regras e condutas profissionais. Então é muito importante que se tomem cuidado com relação a essa atividade, tá bom? Com relação aos benefícios, cesta básica, ticket refeição, vale transporte, ticket alimentação, como é que fica? Bom, o vale transporte, considerando que não há o deslocamento de casa para o trabalho, a empresa poderá cortar o benefício, uma vez que o empregado não terá necessidade de utilizar. Agora, com relação ao TR, cesta básica, ticket alimentação, ele não integra o salário do empregado, então não estaria protegido pela Constituição Federal no que diz respeito à irredutibilidade da remuneração, o que abre espaço para o corte. Mas há risco para as empresas que estão suprimindo esses benefícios, TR, cesta básica, ticket alimentação, em especial se estiver previsto em convenção coletiva. Se eles são oferecidos voluntariamente antes da mudança do regime, devem continuar a ser oferecidos nas mesmas condições, com exceção do vale transporte. Então, é prudente que se mantenha esses benefícios de alimentação, ticket de refeição, cesta básica, normalmente. Como também, se quiser, pode se manter o vale transporte. Mas o vale transporte, repito, é passivo de corte devido à questão do deslocamento que não está sendo executado. Tá bom? Como fica o registro de ponto, banco de horas e horas extras? A CLT e a medida provisória 927 estabelece que o empregado em regime de teletrabalho não está sujeito a controle de horário. Respeito à Constituição e observando o horário previsto em contrato ou jornada prevista por instrumento de negociação coletiva. Isso tem que ser observado pelo profissional que está em home office. O uso dos aplicativos ou programas para comunicação fora dos horários normais de trabalho, eles não constituem tempo à disposição do empregador, exceto se houver uma previsão contratual expressa neste sentido. O empregado pode ter uma redução de jornada sem redução de salário, compensando essa redução com horas extras até 18 meses após o término desse processo de calamidade. Agora, tudo tem que haver um controle de jornada bem definido, beleza? O empregado tem direito a intervalo intrajornada? Existem polêmicas jurídicas a respeito. Há quem diga que sim, há quem diga que não. Aqueles que dizem sim, mesmo sem o controle do empregador durante o trabalho em home office, o empregado tem direito ao gozo de intervalo intrajornada.
e será responsável por gozá-lo integralmente neste período. Os que dizem não, o mesmo não tem direito a intervalos, horas extras e adicionais noturnos. Ficam na mesma posição de cargo de confiança e de trabalhador externo. Ou seja, tem uma flexibilização na jornada, no horário. Então, o controle efetivo não existe. O empregado faz o seu próprio horário, lógico, com a demanda sendo bem feita e bem executada. Mas a questão do horário ele vai definir em determinadas situações. Então, existem essas polêmicas em relação jurídica, em relação se pode ou se não pode. Cabe aqui uma reflexão jurídica a respeito para tomada de decisão. Beleza? Como fica o contrato de trabalho? Bom, o teletrabalho ele foi regulamentado pela reforma trabalhista, onde há uma necessidade de formalização dessa modalidade com os devidos aceites do empregador e do empregado. Repito, não pode ser somente por um lado, pelo empregador. Tem que haver o aceite também do empregado. A lei requer o prazo de 15 dias para essa transição, o que foi flexibilizado ante a pandemia que vivenciamos. Neste momento, não precisa formalização por escrito, bastando que a empresa envie ao empregado uma notificação por meio eletrônico com antecedência de 48 horas ao início da verdadeira prestação de serviço em regime de home office. A MP 907 normatiza as questões contratuais com a exceção das regras, dos procedimentos, quais são os equipamentos que vão ser liberados, a infraestrutura, o reembolso de despesa, isso tudo já está configurado e normatizado na MP 927. O prazo estimado de 30 dias após a mudança do regime. Beleza? Bom, as empresas devem fornecer equipamentos caso o empregado não possua os recursos necessários, sim. Se vai ser colocado lá em home office e ele precisa trabalhar e não tem equipamentos, a empresa tem que fornecer, inclusive, dar condições de infraestrutura para o trabalhador. O artigo 75D da CLT informa: é do empregador a responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos, incluindo aí o reembolso de valores por ele despedidos para tanto. Ou seja, todas as despesas que se o empregado tenha nesse processo é de responsabilidade da empresa reembolsá-lo. Não terão natureza salarial e não integrarão a remuneração dos empregados para o cálculo de férias, 13º, FGTS, INSS, entre outros. Ou seja, qualquer processo de aquisição de equipamentos enviado pela empresa, reembolso de despesa, etc., nada disso serão integrados à remuneração do trabalhador. Beleza? Para todos os efeitos de cálculos, como férias, 13º, FGTS, não são parcelas que são incidentes ou que são integradas à remuneração do trabalhador. Beleza? Bom, em caso de acidente em home office, de quem é a responsabilidade? É muito importante esse tipo de questionamento. Se o acidente tem a relação com o trabalho e ocorrido durante o trabalho executado pelo empregado, a empresa deverá tratar a ocorrência como um acidente de trabalho, normalmente. Agora, se o acidente doméstico não tem a relação com essa atividade desempenhada pelo empregado, não é de responsabilidade da empresa. Vejamos aqui as figuras. Uma profissional trabalhando em casa, veja que tem uma infraestrutura adequada para ela poder executar sua atividade normalmente, então dificilmente ocorrerá um acidente de trabalho aqui. Agora, caso ocorra um acidente como esse exemplo aqui ao lado, o profissional escorregou em um carrinho de brinquedo da criança que está aqui embaixo olhando, então esse acidente de trabalho não é um acidente causado pela empresa. Então isso aqui não tem
responsabilidade nenhuma da empresa, tá bom? Então tem que haver todo um cuidado quando se vai executar uma atividade de home office, na questão ergonômica, na questão da infraestrutura e da responsabilidade do empregado, tá bom? E com relação à confiabilidade, como fica? O empregado permanece sujeito ao cumprimento de suas obrigações de confidencialidade. Isso já está em contrato em alguns casos, então deve existir. Tem que ter todo o cuidado ao acessar o banco de dados da empresa, ao deixar o computador ligado. Então, então tem que ter todo um cuidado com relação aos dados confiáveis da empresa. A responsabilizando-os por não permitir que terceiro tenha acesso a essas informações. E as empresas devem reforçar essas obrigações junto ao empregado, de modo a proteger as informações da empresa. Beleza? Bom, e os estagiários, eles podem trabalhar em home office? Bom, de acordo com a lei de estágio, pressupõe a necessidade de uma orientação para um supervisor demandando acompanhamento efetivo. Isso é o que está na lei dos estagiários. Porém, durante o período de calamidade, poderão desenvolver as atividades de estágio de suas residências conforme autoriza a MP 927. Tá bom? Então é possível sim que o estagiário faça trabalho em home office. E finalizando, o empregador poderá chamar a retornar ao trabalho a qualquer momento. Bom, a MP 927 estabelece que, durante o estado de calamidade pública decretado pelas autoridades, o empregador poderá determinar o retorno ao trabalho presencial por meio de comunicado escrito ou eletrônico com antecedência de 48 horas. Processo de calamidade foi encerrado ou já está em processo bem reduzido e é uma necessidade de retornar ao trabalho na empresa normalmente, o empregador, segundo a MP 927, ele pode chamar o empregado a retornar ao trabalho por escrito ou meio eletrônico no prazo de 48 horas de antecedência, tá bom? Bom, pessoal, espero ter tirado algumas dúvidas com relação a essa atividade home office de vocês. E se você gostou deste conteúdo, quer saber mais, acesse o link aqui na tela para ter acesso a todas as pílulas de conhecimento práticas trabalhistas. Acompanhe o Jusilabore nas redes sociais. Inscreva-se no canal Moacir Cabral Ferreira no YouTube. Siga o perfil @jus.labore no Instagram. E entre no canal exclusivo Jusilabore no Telegram. Eu espero por você. Um forte abraço. Fique em casa, se cuide dos seus familiares e tenha muita fé que isso vai passar. Um forte abraço a todos e até o próximo.